Esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês agora é de um canal do YouTube chamado Ó Quem Fala, muito bom canal, recomendo muito, tem muita coisa legal sobre oratória, falar bem em público, como falar bem na hora de se apresentar para isso ou para aquilo, tem muitas dicas bem legais, recomendo esse canal. Se não me engano, essa moça, inclusive, que vocês vão ver no vídeo, eu não sei se ela é ainda ou se ela já foi repórter de bancada mesmo da Record, então fala como propriedade, né, de uma jornalista que tem várias técnicas e mecanismos para uma boa oratória. Então, peguem a visão do que ela vai falar nesse vídeo. Muitas coisas boas, com foco total em pitch de vendas, em uma apresentação do seu negócio para vendas. Então, vou fechar aqui câmera e microfone, e aí vocês me falem no chat se está rolando ok. E, de qualquer forma, eu mando para vocês o vídeo depois. Se você não é um dos poucos sortudos que tem a habilidade de improvisar para toda e qualquer apresentação importante, vai ser preciso fazer um planejamento antes. Isso significa pensar em tudo que vai ser dito. O dilema é que você precisa planejar tudo, mas planejar demais também pode ser um tiro no pé. Escrever uma palavra provavelmente vai parecer robótico, meio chato, sem falar que os momentos mais efetivos na comunicação com o cliente são frutos de algo que não estava no planejamento. Quando Martin Luther King disse "I have a dream", a frase que se tornou símbolo da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, ele estava improvisando, sabia? Na verdade, ele já tinha preparado um esboço, tinha uma ideia clara do que queria transmitir, mas foi só quando a sua amiga Mahalia Jackson pediu lá da plateia, durante a marcha em Washington em 1963, para ele falar do sonho dele. E aí, o orador começou público, e isso adicionou uma qualidade poderosa, e hoje eu vou te mostrar que o segredo de uma boa fala está em como fazer um roteiro para que você não se perca e transmita todas as informações importantes. Da Ó Quem Fala, estou aqui para ajudar você a levar o seu poder de comunicação, expressão e oratória, ainda falando desse discurso icônico, I have a... Tinha uma ideia clara do que queria transmitir, e aqui é onde eu só. Atenção para a preparação. Mesmo que Luther King tenha, grande parte desse discurso foi preparado com antecedência, ou seja, o discurso dele foi uma combinação de preparação e improvisação. A parte preparada forneceu a estrutura e a base, enquanto a parte improvisada deu a ele a emoção e a força que o tornaram tão poderoso. Assim como ele combinou preparação e improvisação em seu discurso histórico, o seu pitch de vendas de forma convincente. Em um ambiente onde você precisa conquistar o seu cliente, ali, de improviso, pode ser uma cilada. A saída é fazer um roteiro. E um bom roteiro te ajuda a planejar o que vai dizer na maior parte da sua fala. É como um mapa que te guia para construir relacionamento com o seu cliente. Então, elabore uma introdução para aprender a atenção importante. Aí você pode resumir a sua fala em um pequeno parágrafo para si mesmo. Assim, você também vai saber qual mensagem deve passar. Mas é bom lembrar que um pouco de improvisação é bem-vinda. Improvisação que pode soar assim mais natural, aquilo que você tem mais conforto de falar. Você pode escolher, por exemplo, alguns argumentos da sua fala e não decorar como vai apresentá-los. Deixe eles virem espontâneos. Você deve saber o conteúdo dessa informação, mas não necessariamente aquelas palavras, eu quero falar exatamente assim. Em seguida, é importante dividir o corpo do seu pitch em tópicos principais. Isso facilita também a memorização de argumentos, ou seja, colocar nesse roteiro a melhor ordem para apresentar a sua proposta de uma forma clara e persuasiva, gerando interesse nesse seu produto, serviço e ideia. Por exemplo, se você deixa essa apresentação muito genérica, isso pode resultar em um conteúdo superficial e pouco atrativo, não se conecta ali com o cliente. Por outro lado, se a pessoa não tiver uma, pode também não compreender características do cliente e também o tempo que ele tem. Possível. Alguns exemplos. Um dado chocante, o começo de uma história, em usar aliados. Tem pesquisa, tem estatística, outros dados, números, mas não ofereça todo o seu trunfo logo de cara. Vai explicando, complementando, respondendo a essa informação inicial ao longo da sua fala. Isso provavelmente, pitch de vendas é seu cartão de visitas. A primeira coisa que o seu cliente vai ouvir quando você ligar ou encontrar com ele é esse pitch. O objetivo é transmitir informação central sem ter ruído. É bom lembrar de usar também uma linguagem clara, objetiva, acessível, evitando esses termos muito técnicos, que aí pode só confundir. Agora que você já definiu o que e como falar, é hora de praticar. Por isso, você pode falar
frente de um espelho, chamar os amigos e os familiares para assistir, ou também gravar essa avaliação. Aproveita para fazer perguntas específicas e pedir feedbacks de pessoas que você confia. Assim você vai fazendo os ajustes necessários. E aí também vai tirando esses pontos que podem... Ah, será que eu fiz muito movimento com as mãos? Será que eu repeti muito as palavras? São algumas perguntas que você pode fazer também para quem está assistindo para receber esse feedback. Praticar também vai te ajudar na ansiedade. Seja em ensaios ou para valer, ajuda a aumentar a confiança em si mesmo. É como dirigir. Uma hora você pega a prática. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vídeo toda semana, você já sabe. Então aproveita para curtir, compartilhar esse conteúdo de hoje que pode te ajudar. Vamos lá? Vamos para o resumo do que você aprendeu nesse vídeo. Verifique o perfil do seu cliente, questionada possível para você não ser generalista. É bom estruturar esse roteiro em tópicos, informações de forma clara, objetiva, sem muita enrolação. Treine a sua apresentação para sentir mais segurança com a experiência. E o próximo passo é coloque emoção no seu pitch. A emoção cativa e prende a atenção das pessoas. Por isso é importante colocar no roteiro alguns elementos que transmitam seus sentimentos, especialmente no início e no final. Vamos voltar ao início, quando eu falei que o discurso de Martin Luther King foi uma combinação de preparação e improvisação. A preparação forneceu a estrutura e a base para o discurso histórico, mas o maior desafio é manter a atenção do cliente. Então é aí que a técnica do storytelling entra. Utilize exemplos reais, exemplos e experiências para conectar com esse cliente, esse argumento central da sua apresentação. No fim, você vai conseguir ter um impacto positivo e ainda inspirar essa pessoa e esse relacionamento. Quando Martin Luther King começou a falar sobre o seu sonho de igualdade racial e justiça, ele capturou a imaginação e a esperança de milhões de pessoas. Conversar com seu cliente não é apenas sair falando, mas sim elaborar uma apresentação que prende e gera conexão. Isso é mais importante. Quanto mais credibilidade você conseguir construir com seus clientes, mais fácil vai ser envolvê-los em uma conversa que leve onde eu te convido a se inscrever no workshop Comunicação que Vende. Serão 3 aulas aqui no YouTube com técnicas de oratória, Se eu ganhasse uma grana com uma pequena comissão, eu divulgaria o workshop dela. Mas eu já tentei parceria e não me responderam. Então não vou divulgar ninguém assim, dessa forma. Divulgo vocês, mas eles não. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Acharam que não é legal, bacana, bom? O que vocês tiram de aprendizado desse vídeo? O que foi interessante? O que vocês fácil ou difícil acham que conseguem já colocar no negócio de vocês, no dia a dia? Enfim. E aí? Oi, boa noite, povo. Fala aí, fala com a gente. E aí, belezinha? Fala com a gente aí. Então, eu gostei do vídeo, achei o vídeo bem, é, não posso dizer, achei o vídeo legal. É uma coisa para você pensar como você vai fazer para para colocar no seu negócio, né? Porque você vai ter que ter um planejamento, como ela falou. Você tem que planejar, você tem que escrever antes de você pensar e colocar, né? Antes de ver todo o planejamento. Então, assim, eu gostei, achei bem legal de você fazer planejamento. Para você poder parar, para planejar bem, é um pouco mais difícil. Mas é uma coisa a se pensar, sim, a se analisar, tentar buscar esse tempo para poder você ver como você vai colocar no seu negócio e explicar para as pessoas
sobre o seu negócio ao ponto das pessoas em, se interessar pelo seu produto. E então, para mim, o vídeo foi bem dinâmico. Show de bola, tanto pelo que você falou em relação à impressão da mensagem da menina aí, muito bom, e principalmente você já sabe bem disso, eu posso só, né, falar por uma maneira de reforço, é, quem tem acompanhado nas últimas, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas poderia ser, pode ser até mais, últimos, sei lá, 3, 4, 5 aulas, é, a Rosane está cada vez mais assertiva e mais objetiva no que ela está falando. Do tipo assim, o que que eu quero, o que que eu quero que a pessoa entenda? Ah, eu quero isso, legal. Então vamos procurar palavras no vocabulário para ilustrar da maneira mais assertiva possível, para ganhar tempo, para conseguir ter aquela explicação que fica, poxa, legal, saquei, que é mais ou menos aquilo que o cliente, quando está na nossa frente, a gente quer mostrar tudo que tem de bom porque realmente tem muita coisa boa para mostrar, às vezes não tem muito tempo, que a pessoa tá, eu tô com pressa, então fala aí, sabe? Aí você, pô, tem, sei Tem que lá, ser assim, uma um, coisa que não seja muito curta, mas isso, que também não seja longa demais para não ficar cansativo. Por muito, exemplo, eu fui a Miguel Pereira nas férias das crianças com a minha mãe. Minha mãe que pagou todo, né, o enredo, fez super tchau o real. E eu aproveitei as oportunidades, já que eu estava num lugar novo, para fazer uns vídeos. Eu fiz uns vídeos curtos, mas que eu achei que foi dinâmico, como falar. Eu estava num atrativo e aí eu falei desse atrativo. Falei um pouco sobre o atrativo. Falar, oi, pessoal, ó, tô aqui em Miguel Pereira, essa aqui é a Rua Torta, vocês estão vendo? E tá aqui muito legal. Então, se vocês querem conhecer aqui essa rua, venha para Miguel Pereira e vem para a Arte Turismo. E aí eu botei a minha empresa também. Porque você quer conhecer Miguel Pereira? Então vem comigo, né? Vem com a Nani Arte Turismo. E aí eu coloquei o nome da empresa. Então, assim, eu acho que foi um vídeo rápido, dinâmico, explicativo ao mesmo tempo, porque eu estou mostrando o local que eu estou, né, que é a Rua Torta, estou falando o nome da cidade e as pessoas venham conhecer comigo esse lugar, entendeu? É tipo muito isso. bom, é isso. Vídeo pode ser um exercício de você parar no espelho, ou você falar para pessoas selecionadas, ou você pegar assim, bom, já que eu tô aqui numa situação tal, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, faça alguma coisa, não é se, ai, nossa, ficou excelente, não ficou, mas é a prática mesmo, porque muitas vezes não é que fique bom ou ruim, mas fica diferente, você acaba meio que no improviso ali, olha, isso aqui não ficou ruim, não. Bom, de qualquer forma, é um treino, seja de oratória, seja de postura, seja de o que que você está colocando ali como improviso, e muitas vezes eu mesmo faço isso. Eu pego uma situação que é um passeio, uma coisa pessoal, não tem nada a ver com o trabalho mesmo. De imediato eu olho assim, acho que isso aqui dá alguma coisa a mais. E aí eu pego aquilo ali como referência. Vamos dar um exemplo aqui bem simples, que a Viviane já fez, a Ingrid já fez também. Enfim, a galera que vai muito pro SEASA faz muito, pode fazer muito isso. Você está indo ali, ok, como fosse no mercado, tranquilo. Bom, já que eu estou aqui no mercado, eu estou aqui na lojinha, na feira, não sei onde. Isso que eu estou falando de uma situação onde vocês têm um ambiente para dali já gravar um vídeo que seria uma simulação de um pitch. Gente, eu estou aqui na feira tal, não sei o quê. Eu vim falar para você, inclusive, da importância de como selecionar corretamente as frutas que eu utilizo aqui no meu negócio. Você cria ali um link com a parada, conecta, beleza. Mas pode ter uma situação muito comum, por exemplo, o Ingrid, que quando está lá na Feira da Glória, por exemplo, pode fazer. Você está em um cenário de trabalho, ok, mais estático, que é aquilo ali, você não vai para lá ou para cá, como quem estivesse andando, mas chega assim, bom, agora está com o movimento fraco, alternativa A, posso criar uma condição de treinar um pitch ali. Segundo, que é como se fosse uma live. Gente, eu estou aqui agora, nesse exato momento, na Feira da Glória, papapá, não sei o que das quantas, e aí você cria ali, até mesmo como um exercício de improviso. Eu gosto muito dessa coisa do improviso, desde quando dava aula de teatro só sobre improvisação, porque muita gente entende o improviso como aquela coisa mais, né, que é uma coisa Natural.
Não, não, é também, mas não muito pro natural, ainda uma coisa muito mais pro. A pessoa que improvisa, ela não se preocupa muito em treino, em ensaio, ela não é tão focada e disciplinada. Só que improvisar é mais Não, difícil então, do que. eu digo assim natural, Thiago, porque assim, as pessoas elas vão ver que você não está fazendo uma coisa como se você fosse um robô, né? Tipo, estou aqui no Ceasa e não, o improviso é a coisa mais espontânea. Oi, galera, então, tô aqui no Ceasa hoje, ó, comprando os produtos, selecionando os melhores produtos para poder oferecer a você, meu cliente, amigo. Então, Também. vem aqui na Feira da Glória. E aí você já joga tipo, ó, Feira da Glória, tô lá domingo, vamos experimentar os produtos, saber como quanto é gostoso, como é selecionado, Assim, entendeu? Fazer uma coisa bem espontânea. tem E disso também. Mas eu falo, o, um dos meus segredos para eu não ser assim tímida, né? Apesar que eu não sou muito tímida para a câmera, essas coisas não. Mas assim, para quem tem essa timidez, eu sou uma pessoa que eu falo muito sozinha em casa. Eu falo comigo mesma. Então, assim, tá com vergonha? Começa a falar com si próprio. Não precisa ser só na frente do espelho. Tá sentado, começa a falar com você mesmo. E ali, você falando com você vai começar a criar coisas na sua cabeça para o teu negócio, né? Porque eu vi uma reportagem que pessoas que falam sozinhas, né, com si próprio, elas conseguem pensar muito mais em marketing do que pessoas que às vezes fica ali batendo cabeça, escrevendo, entendeu? São mais criativas. As pessoas que falam sozinhas são mais criativas. É isso que eu li. Aí eu falo bastante sozinha. Então assim, eu me considero uma pessoa bem criativa. Me considero uma pessoa criativa Pra mim, e isso me chama não maluca. tímida. o Ingrid e Cristiano, isso aí a gente pode chamar de falta de remédio, mas isso é uma coisa para outro episódio, entendeu? Que é isso, para Ingrid, ela não toma remédio assumido, então a gente já sabe, conhece, já sabe como é que é uma pessoa que não toma os remedinhos. Aí por isso que ela não tem filtro, ela fala dos outros mesmo, porque o remédio não faz mais efeito, então para que que ela vai ficar tomando remédio? Eu falo tudo. A Eu tenho, Viviane, ó, eu vê que tenho você vê, essa não. a Viviane ela toma remédio de boa, bonitinha, às vezes tem uns picos, assim, uns surtos, mas ela volta ao normal, ela fica de boa. Carmen é a única que está em dia aqui com medicação, que ela é sempre, né, pai e tal, entendeu? Cristiano também é um cara centrado ali, tem um pico outro de vez em quando, mas ele tem a disciplina. Agora a Ingrid, a Ingrid já é isso aí, entendeu? Ela não vai fazer o quê? Entendeu? Tá? É nesse nível. Vem a Fran e o Leandro. A Fran, ela toma remédio em dia. Leandro já não funciona também. Ele dá uns negócios assim, vai lá e volta ao normal, e é isso. Mas o que eu falo é em relação ao improviso, que é um pouco do que a moça falou no vídeo, né? O improvisar de você, se você sabe bem, e aí é uma coisa que é muito mais você e seu negócio. É mais ou menos aquela pergunta que eu já fiz. Você decidiu trabalhar com o que trabalha hoje. Ok. Se foi porque apareceu naquele momento e você foi investindo e deu certo, se é porque você gosta, enfim, cada um vai ter uma ou mais motivações para começar. A Carmen, por exemplo, atuava numa área, começou a caminhar para uma outra, foi entendendo a circunstância, melhorou a questão da grana, enfim. Então, às vezes a gente tem essa transição também de carreira, tem gente que começa a CLT e depois vai para o empreendedorismo, tem gente que está dividido nas duas áreas porque consegue dar conta no sentido de que aqui não está ruim, mas aqui vem uma renda extra satisfatória e não necessariamente sai, enfim. Mas quando eu falo do improviso, é você conseguir projetar aquela paixão que você tem, aquele gosto que você tem pelo que você faz, ou pelo menos aquele gosto que você tem do tipo, eu gosto muito e sei do que estou falando, e aí não tem critério se tá falando certo, errado, é do tipo, eu gosto e sei do que eu estou falando, até onde eu sei muito bem, e é isso. Então eu vou transmitir isso de uma maneira extremamente espontânea e natural, como a Rosane trouxe, mas de uma maneira que é e se você tiver que sair um pouquinho da estrutura de um roteiro padrão, que é o que a moça dá no exemplo do vídeo sobre Martin Luther King, entre outros. Se alguém chegar assim, legal isso aí, mas me fala um pouco mais da sua inspiração em fazer bolos de aipim. A pessoa, como assim inspiração, moço? Eu faço porque eu faço, porque é bom, porque...
E aí você vai lá, então, o bolo de aipim, ele é uma história muito curiosa de família, porque a minha avó, aí você pode até contar uma história que é verdade. Mas se for convincente, se for carismática, se tiver bons elementos. E aí a minha avó passou essa receita, sabe? Tipo a Balduco faz, então eu também faço. E aí você coloca ali como se fosse um parênteses, só um anexo na tua história. E aí por isso eu decidi lançar a marca tal, 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 porque graças à inspiração lá da minha avó, de uma amiga minha, ou que eu vi na televisão, enfim. O bom do improviso é você conseguir trazer essa naturalidade, né, esse espontâneo, mas de uma maneira onde a sua paixão pelo que você faz, o seu gosto pelo que você faz, fique talvez mais assertivo do que aquela maneira técnica. Tem gente que pega um roteiro para se apresentar mesmo do negócio, ou fazer a apresentação pessoal, que ele tá tão ajeitadinho, começo, meio e fim, cada frase, que você às vezes fica na dúvida se foi decorado ou se a pessoa ela fala muito bem. E às vezes ela fala muito bem mesmo, ela dominou exatamente aquilo, o discurso que ela vai colocar, já com as margens para alguma pergunta bônus, para ela tiver um improviso do tipo assim, a pessoa está se apresentando, o microfone falha. 10 segundos que ela perder ali do ritmo que ela tá, ela improvisa com uma outra situação que na cabeça dela ela já corta uma fala ou emenda uma frase com a outra. E isso aí não parece engessado, não parece mecânico. Então você olha assim, caramba, que fala bacana, que fala envolvente, sabe? Porque ela tem uma capacidade de improvisação que me lembra muito a galera que atua com rap, por exemplo. É um pessoal que tem rap e repente. A galera do rap e do repente tem essa característica que ela é um exercício, ela é praticado, é um raciocínio muito rápido, mas principalmente para se improvisar ainda mais em pitch de apresentação, que vamos considerar, todo mundo aqui pode passar por isso. Você está lá se apresentando, né? Oi, pessoal, beleza? Eu sou fulano de tal. Hoje eu vim falar da marca tal, tal, que eu sou sócio proprietário, que eu sou fundadora, pá, não sei o quê. Aí bate o nervosismo, dá um apagão na tua cabeça, alguém na plateia ali que está assistindo, né, a sua apresentação ou em vídeo faz um gestual que você está ali no limite da tensão, do nervosismo. Essa pessoa faz um gestual que te deixa meio, né, meio tensa e dá uma desconcentrada. E aí, quando pega essa lógica do rap e do repente, eles têm uma capacidade de improvisação do vocabulário absurda. Isso é o quê? É estudo. Tu tem que estudar. Seja ser uma pessoa que lê muito livro, que vê muitos vídeos de uma maneira a absorver o modo de falar de outras pessoas para adaptar. Então, eles pegam qualquer coisa lá, rimam muito bem, tanto no sentido de palavras que têm um final parecido, como de entonação, de sílaba tônica, aquela coisa toda da escolinha que a gente aprende, e ainda tem gente que marginaliza. Então, assim, uma galera que tem que ter uma riqueza de vocabulário, ou seja, conhecer ali, quase que pegar o dicionário e devorar aquele dicionário todinho, seja palavras formais, palavras informais, gíria, zoeiro, o que for. E então, se a gente pega aquilo que a gente sabe como riqueza de vocabulário e traz para o nosso pitch, você pode falar para quem é semi-analfabeto, para quem é dono de empresa grande, de uma linguagem mais formal, pode falar de uma linguagem padrão, ok, que você fica na zona de conforto, para não correr risco de falar uma palavra mais difícil, para impressionar, e aí travou, aí você acaba transparecendo esse nervosismo, que é natural a gente ter, mas principalmente, fica ali, é como se a improvisação fosse uma pessoa, fosse o seu jogador reserva. Ela fica ali esperando, se ela precisar entrar em ação, opa, improvisação, chega mais que eu tô nervoso aqui. Aí a improvisação vem. Então, gente, imagine esse seguinte exemplo: blá blá blá, piriri, porá, você vai dar o exemplo. Aí o pessoal, nossa, que legal, porque esse exemplo pode ser o quê? Pode ser uma coisa justamente do dia a dia de quem está te assistindo. Pode ser uma coisa que, por exemplo, sei lá, que todo mundo aqui, em algum momento da vida, procurou bolo. Pequeno, médio, grande, de festa, pro lanche diário, lá, que seja. E todo mundo aqui, em algum momento da vida, teve dificuldade de achar alguma coisa, nem que seja um ingrediente para fazer o bolo, ou teve uma experiência ruim com algum tipo de massa, aquela massa que deu uma, sei lá, uma queimação, deu uma azia. Todo mundo aqui teve dificuldade, ou pelo menos já teve uma experiência, uma vez que seja, com qualquer tipo de excursão, nem que seja da escola. Todo mundo aqui teve alguma experiência com churrasquinho de rua, enfim, coisas que todo mundo aqui já passou, ou viu alguém passar, ou conhece, e assim por diante. Então, você traz um elemento de algo do cotidiano para ilustrar a sua apresentação de negócio, e isso pode enriquecer porque é uma dor, como se fala no mundo do empreendedorismo, né? É uma dor
de praticamente todo mundo, menos quem tem dinheiro suficiente para ter um funcionário para ir buscar a própria comida. Que aí, nossa, eu não sabe o que que é isso. Mas os nossos clientes em potencial, que muitas vezes são gente da gente, como a gente aqui mesmo pode ser cliente um do outro, vai saber o que é isso. Então, quando a pessoa falar, quem aqui já passou pela situação de chegar no lanche que você foi pedir e aí só tinha carne e não tinha bebida? Então, a gente aqui na empresa tal, 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 oferece o lanche X e Y. Caramba, cara, que legal. Isso é praticidade, solução. Nós aqui da Gigatech fazemos assim, assim, assim. Cara, perfeito. Isso aqui resolve o problema de metade das pessoas que vão procurar esse tipo de serviço. Olha, a pessoa chega na minha barraca e ela já encontra ali identificação de preço, do tipo de produto e o que que vem dentro dele. Cara, perfeito. Poxa, eu consigo chegar aqui e só saber a forma de pagamento. Que talvez eu pergunte porque tem alguma, né, informação visível ali e tal. Isso ajuda a pessoa a se sentir pertencente. E o discurso ele é muito bom. Uma outra coisa antes de a gente acabar aqui, que vale para vocês fazerem um pitch cada vez melhor, é a mesma lógica de se trabalhar quando vai fazer um story do Instagram, TikTok, enfim. Experimentem quem já faz, ótimo, só melhorar. Se não faz ainda, experimentem quando vocês fizerem um vídeo, por exemplo, do Instagram. Oi, pessoal, aqui é falando de tal, quero falar. Já tira esse oi, pessoal. Fala, eu quero falar com você, fulano, ou seja, fala como se estivesse gravando o vídeo para uma pessoa. Usa palavras na primeira pessoa, parece que está falando só com um, e não vocês, e aí, o que vocês acham? Em vez de falar, comentem aí, fala, comenta aí, me diz o que que você acha, coloca sempre no singular. Para quem ouvir, para quem te vê, ela tem ali a sensação de que é exclusiva, tá falando com ela, tá falando para ela, dá essa sensação de proximidade. Então, na hora de fazer um pitch, não é diferente. Você que já passou por isso, você aqui tenta trazer sempre algo, quando for aquela mensagem mais direta, né, mais objetiva. Agora, se você estiver falando em coisas genéricas, tantas pessoas passaram por tal experiência, aí beleza. Mas quando você vai se dirigir ali a quem está te assistindo, quem está te acompanhando, ou quem vai assistir o seu vídeo, exercita falar para aquela pessoa. Você aí que gosta de uma cobertura, eu diria que os políticos têm muito a aprender com a gente, né? Porque se você falar igual político, você vai se lascar, amigo, né? Cuidado, né? Porque o discurso do político é muito bem construído em geral, né? Muito bem construído, mas ele não é orgânico. Ele é muito bem construído tecnicamente, mas Ó, depende. ô, Thiago, Hã? mas é assim, quando ele fala, você, cidadão, você é assim que eu tô falando, que nem político. Aqui você, eu Esse só é o seu problema. eu saquei com essa aqui muitas vezes ele fala assim, por exemplo, assim, você por quê? Porque ele precisa colocar num quase ver como é que as coisas são. É, muitas vezes, em certos discursos, as pessoas vão colocar, por exemplo, a palavra você, que ela é ampla, né? Ela abraça todo mundo, mas de uma maneira para que ela não se comprometa em ofender nenhum grupo específico. Mas no dia a dia, eles não se preocupam muito com isso, geralmente. Então, assim, ó, quem aqui é não sei o quê? Agora, você, leitor, é para que seja genérico, para que seja, olha só, na dúvida, eu tô falando com qualquer pessoa. Se alguém se ofender, o problema é seu. É mais nessa ótica, mas pensando no pitch, no pitch e no Instagram, no story, algo do tipo, é principalmente num contexto de você ter essa única sensação de que parece que você está tendo uma videochamada exclusiva com a pessoa. É a relação de proximidade afetuosa, de proximidade, olha, é com você, esse discurso aqui não foi orgânico, feito para falar com qualquer pessoa. É quase isso, mas não é. Eles não têm muito essa orientação de fala como se estivesse falando com uma pessoa só. Não, eles têm que passar a imagem que está falando com uma multidão. Eles têm que estar. É o contrário. Então é muito mais para eles não entrarem em polêmica de utilizar palavras que ofendam grupos específicos. E que bom que às vezes eles se preocupem com isso. E senão poderia falar assim, você, eleitor, por exemplo, até a década de 60, mais ou menos, quando eles utilizavam essa frase, você, eleitor, era porque só votava homem. Então, até a estrutura histórica dessa frase ela é machista. Então, ficou, porque é uma forma de falar, eleitor, tipo que nem falar homem, ao longo da sua história, não, ser humano, porque não tinha só homem, tinha mulher também.
Então é muito mais a questão de linguística, mas eu só que o que você quer dizer no sentido de tentar conectar com exclusividade, só que eles vão para um outro caminho que muitas vezes não é o nosso. A gente pode falar, menino, menina, então, falando com você. Aí a pessoa que não é menino, não é menina, você, não tá falando comigo, mas você pode estar tentando dar uma coisa mimosinha, tipo, fulano, o menino de 80 anos, então, vem cá. Porque meus clientes são de 8 a 80. Então você que está aí comigo agora, vendo aqui, nesse momento, se você souber de algum nome de alguma pessoa que vai ver, faça que nem a Viviane. Ela assim, assim, assado. Pô, legal. Pô, quem é a Viviane? Dá nome. Quem faz isso muito bem? Coca-Cola. Quem faz isso muito bem além da Coca-Cola? Não, não faz muito bem, não. Fizeram, mas deu cagada. Foi, acho que foi o Starbucks, se não me engano. Starbucks e Burger King. Não deu muito certo, não, usar o nome das pessoas. Eu vou mandar para vocês esse vídeo, o link desse vídeo. Vou mandar para vocês também, que eu botei aqui no chat, esse pitch, né, essa estrutura de pitch. E vou colocar no nosso grupo já a tarefa para vocês treinarem para a semana que vem, que é justamente vocês trazerem um teste de pitch. Vocês vão apresentar um pitch sem muita. Não é valendo nada, tá? É mais para treinar mesmo, com essa lógica de vocês estão apresentando para aqui, para entre nós, então fica mais à vontade, não é para empresário, não é para nada. Vocês vão treinar um pitch ao vivo aqui na sala de aula, cá entre nós, na semana que vem, beleza? Então, vocês têm aí mais ou menos 6 dias para surtar, gritar muito, dar vários pulos de loucura, sair correndo e falar: passou, eu vou me apresentar. Então, semana que vem, cheguem na hora para a gente aproveitar ao máximo, porque vocês vão trazer aí um simulado de pitch.